minha descoberta ou minha interação, não é? Com seres de outras raças. Hoje eu vim falar com vocês o seguinte, gente, é o seguinte. Eu gravei um vídeo que eu não soltei ainda, tá bom? Eu vou soltar depois mais pra frente, mas ele já está gravado. Mesmo que ele fique um pouquinho antigo, não tem problema. Eu quero soltar um pouco mais pra frente. Primeiramente eu quero falar sobre outras coisas, mas hoje eu quero falar sobre a interação. Vamos supor, passou tudo, né? Que foi a minha comunhão, tudo, nananã. Eu gravei lá o vídeo falando sobre toda a minha trajetória da espiritualidade, né? Eu tenho duas fases, né? Duas fases que eu digo assim, eu tenho dois tipos de vídeos que eu vou soltar. Eu vou soltar um mais pra frente, que é falando mais ou menos como tudo aconteceu, mas tem um outro vídeo ainda antes, né, que eu vou soltar bem mais lá pra frente, tá, gente? Vai ficar um pouco antigo, que eu já gravei, você não solta agora, porque eu quero soltar outras coisas na frente daquele vídeo, tá? Mas, vamos supor que aconteceu tudo, pai, foi o dia que eu conheci todos os seres dos outros planetas, tá certo? Todas as outras raças. Vamos pular e chegar logo no assunto dos seres de outras raças, tá, gente? Então foi assim. Eu passei por uma história toda espiritual, né? Até chegar nesse dia, que foi o dia da comunhão, quando todos esses seres que estavam, vamos supor assim, à minha espera, né? No momento em que eu tava né, ali transitando, cavucando, não é que cavucando, deixa eu falar. Eu segui para seguir a minha estrada espiritual sozinha, quando eu decidi sair de lá eu tinha caminhado da minha vida, um monte de coisa, fui em várias religiões, observava, via, estudava, já me converti a alguma religião, né, outra religião. E depois eu voltei pro cristianismo, né? Não que eu tivesse saído do cristianismo, porque eu nunca saí, tá? Eu nunca saí do cristianismo, né? O que eu tô querendo falar de cristianismo? Cristo, não assim, evangélica? Não. Católica? Não. Né? Apesar de ter sido batizada na igreja católica, eu não sou uma frequentadora, né? Então assim, não, né? Aí, o que acontece? Aí o que acontece? Eu comecei a ter chegou tudo isso, chegou um determinado ponto da minha vida, como eu já falei em outro vídeo, que eu recebia sempre uma mensagem desde criança, que era assim, vai chegar o momento certo, que você vai encontrar o seu grupo, vai chegar o momento certo que tudo isso vai se esclarecer. Então eu sempre recebia esse tipo de mensagem, essa mensagem no meu mental sempre aparecendo, né? Que vai chegar o momento certo, que eu tenho que aguardar, que eu não sei o que, todas essas histórias. Então, quando tudo foi passando, e chegou o momento certo, né? E chegou o momento certo, foi assim, eu digo, foi uma comunhão com vários seres, né? Foi quando os seres apareceram e eram várias raças diferentes, e não era um, eram vários, né? E de ali em diante, quando houve esse contato geral mesmo, que foi com todos esses meus irmãos, né, da luz, depois dali, inclusive eu fui ainda tendo conhecimento e conhecendo cada dia mais e mais tipos de raças, né, que foram começando a aparecer. Só que, em primeiro lugar, vamos voltar para o início. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Como assim raças, Carol? São esses alienígenas que estão por aí? São esses, né? Extraterrestre, gente, deixa eu falar pra vocês, né? Quando eu era pequena, eu nunca fui fã de ufologia. Eu não era fã de ufologia, tá? Então, quando alguém falava pra mim assim, você gosta de ET? O que você acha de vida fora da Terra? O que você acha de naves espaciais? Sabe, quando as pessoas falavam esse tipo de coisa pra mim, eu não tinha um bom, como é que eu posso dizer? Sabe, uma coisa assim boa não, tá? Não era algo que me passava uma coisa boa, tá, gente? Eu tinha essa coisa desde criança. Alguém falava sobre extraterrestre e não sei o que, essas coisas, porque o extraterrestre, você sabe, você pensa em extraterrestre, pensa naquele serzinho, né? Um serzinho com aqueles olhos enormes, não é verdade? Que vem numa nave, que fica por aí dentro de uma nave e tudo mais, aquela história toda, né? Então, o que era? Era essa visão, né? E as pessoas falavam, o que você acha e não sei o que, né? E eu, desde pequena, eu não sei porquê, eu nunca fui de ter cisma com nada, mas eu tinha cisma com isso. Eu não gostava, né? Quando falavam comigo, mas tem vida fora da Terra, eu falava, gente, que tem vida fora da Terra? Claro que tem, né, gente? Nós não somos nenhum hipócritas, né? Nós não somos, eu mesmo digo, eu não sou egocêntrica ao ponto de chegar e dizer que eu sou a única bonitona no universo, né? Não, eu que mereço existir, ninguém mais existe. É só eu e o grupinho aqui da Terra e o resto, todo mundo, aquele universo enorme, não tem nada, né? Não, eu nunca fui desse jeito, né, gente? Nunca, porque aí é ser muito egocêntrica mesmo, né? Não.
né? Eu sempre soube, gente, que tem vida fora da Terra, isso é fato, claro que tem, né? Mas eu não gosto de falar sobre esse assunto. E eu tinha essa cisma, entendeu? Eu não sou de ter cisma com nada, mas isso eu tinha, né? Então quando as pessoas falam, eu falava, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não gosto muito desse assunto de vida fora da Terra, né? Que tem, mas deixa lá, eu tô vivendo minha vida na Terra porque Deus me designou a viver na Terra. Então, se eu tive que descer a Terra e ter aqui o meu corpo humano e ser da raça humana, então nesse momento, né, ser da raça humana nesse momento, então é porque eu tenho que ficar aqui e viver a minha vida aqui. Eu não tenho que ficar pensando nem linkando a minha vida lá fora. Ai, com seres lá de fora, com não sei o que lá de fora, né? Não, no máximo é eu aqui com o meu grupo humano ou com os meus seres das dimensões, né? Que são seres o quê? Espirituais, né? Das dimensões espirituais. Então pra mim era isso. Então eu vivia a minha vida dessa forma, né? E eu tinha essa cisma, né? Não gostava disso acontecer, não chamava minha atenção, não era algo que dizia assim, ai, vou para São Tomé das Letras. Tem um monte de gente que vai, ai, vou para São Tomé das Letras, porque lá em São Tomé das Letras tem isso, tem aquilo. E eu falava, não, eu não vou para São Tomé das Letras, né? Não vou, né? Não era algo que me chamava atenção. Eu falava, não gosto, não curto, né? Não curto. E eu tinha essa questão toda, né? Então eu nunca pensei sobre esse assunto. Quando começou a aparecer pra mim, porque eu sempre fui uma mulher de muita fé, né? Eu tenho fé em Deus reta, né? E assim, mas você é perfeita, Carol. Claro que não. Claro que não sou perfeita, né, gente? Ninguém é, né? Mas eu faço o meu melhor pra ser, né? Então, assim, cometer erros é normal, por mais que você tá fazendo, mesmo quando você tá assim, ó, rígida com você mesmo, querendo fazer tudo certo, tudo certo, mesmo assim, você, às vezes, se você não tomar cuidado, você comete um errinho, mesmo que sejam minúsculos, mas você comete. Então, assim, a vida é perfeita, né? Vida perfeita, assim, não, né? Mas a gente faz o nosso máximo, e isso eu tenho uma responsabilidade com Deus, e que é essa, é uma fé reta. Eu era uma pessoa espiritual, porque eu sempre fui uma pessoa espiritual, claro, né? Eu tenho essa comunhão divina, eu tenho essa fé, eu já nasci com isso, né? Mas se tinha uma coisa que eu não gostava, era dessa história de seres de extraterrestre, de ET, de essas coisas todas. Isso era uma coisa que eu não gostava, né? Não sei porquê, mas eu não gostava. Então, eu tinha essa cisma. Eu achava que era assim, as pessoas... E a mensagem que via na minha mente era sempre assim. As pessoas pensam uma coisa, mas é outra, sabe? Como se fosse assim, e não sei o que todo mundo fala assim, né? Não, as pessoas pensam muito uma coisa que é outra, mas é outra, elas não sabem, né? Na minha mente vinha esse tipo de mensagem. Era incrível, não sei porquê, né? Mas eu sempre tinha aquela comunhão espiritual, tal, ali, recebendo meus ensinamentos de espiritualidade e tal, né? Com os mentores da luz. Então, um dia apareceu todos esses extraterrestres e eu falei assim, nossa, né, seres de outras raças. Só que os seres de outras raças aos quais eu lidava e lido, né, quando começou e desde que começou até hoje, não são seres. Como é que eu posso dizer pra vocês, gente? Porque existem os seres multidimensionais, que eles estão em uma dimensão próxima, mas eles têm até um corpo físico, mas que não é físico, sabe? Não é um corpo físico, é um corpo multidimensional, mas que pode ser materializado, vamos dizer assim, né? E tem os seres que trabalham, e tem os seres da luz, e tem os seres da espiritualidade, onde eles também são de outras raças, e tem, só que eles são em espírito, eles não têm, como é que eu posso dizer, um corpo físico, tá? Eles são corpos espirituais, entendeu o que eu tô querendo dizer? Eles trabalham com o espiritual, com energia. E eram esses que vinham falar, né, e conversar comigo. E hoje eu também converso muito, né, e falo com os meus mentores, né, que são, né, os meus mentores, amigos, né, amigos de outros tempos, né, amigos meus que revi todos, né, minha família. Quando eles chegaram, e tem várias raças, e tem humanoides, né, e tem também os seres terrenos também que estão na espiritualidade, tem vários tipos, né, gente. Quando eles chegaram, foi uma coisa inusitada pra você? Foi, né. Foi porque, assim, eu não imaginava. Eu sabia, gente, uma coisa que eu sabia, que eu tinha no meu coração, que eu sempre soube desde criança, é que eu tinha algo diferente e que eu não pertencia, e que eu pertencia, era que eu tinha algo, o que eu soube sobre desde criança, que eu era criança? É que eu tinha algo diferente e que eu pertencia a um lugar que é um lugar mágico, você entendeu? Não é um lugar simples, você entendeu? O lugar de onde eu vim não é um lugar simples. Então, assim,
Quando eu cheguei aqui e eu era pequena e eu observava tudo isso, eu falava assim, esse lugar é muito duro. Mas não é duro só por causa que as pessoas são duras, mas é porque tudo duro, desde uma arquitetura até as energias, os objetos, tudo é muito denso demais, sabe? É tudo muito forte, muito... Não é que é muito forte, é muito denso e parado, não tem energia. Tem energia, mas não tem vivacidade, você entendeu? E eu sabia que eu tinha vindo num lugar onde tudo era muito vivo, sabe? Tudo é muito vivaz, né? E quando eu olhava para esse todo, eu ficava assim, sabe? E isso foi um motivo que durante muito tempo na minha vida eu me sentia mal, sabe? Me sentia assim porque eu tinha essa coisa de estar no lugar novo, que é esse lugar da terra, mas eu já vim aqui em outros tempos, tá, gente? Só que nos outros tempos que eu vim aqui, o lugar era mais adaptável, era mais, como é que eu posso dizer? Por mais que fosse nos tempos antigos, eles eram mais, como é que eu posso dizer? Eles tinham mais, eu não sei, eu não vou falar pra você que é energia, mas eu acho que tinha mais a ver com o meu caminho, tinha mais a ver com de onde eu vim, você entendeu? Tinha muito mais a ver do que hoje, né? Então eu nasci no Brasil. Quando eu nasci no Brasil, que eu olhava em volta, eu falava assim, meu Deus, que lugar é esse? Eu era criança, eu falava, esse lugar não é o meu, né? E não é o meu mesmo, porque eu falava assim, tudo é duro. Olhava na rua, eu olhava em volta e eu era muito observadora e eu olhava ao meu redor e eu sentia aquela sensação de falar assim, meu Deus, que lugar é esse, sabe? Era um lugar assim, não que fosse um lugar específico, eu não tô falando do lugar específico, tá, gente? Ah, porque você não gostava da sua casa? Ah, porque não tinha nada a ver com isso, não era isso. A questão era terrena, a questão era localização, era o todo ao meu redor, né? Era como se fosse uma coisa muito dura, era como se fosse uma coisa primitiva, sabe? Eu sinto que desci aqui, que estou aqui num lugar onde tudo é primitivo, você entendeu? Então, assim, mas tem pontos da Terra que eles têm uma outra energia. Você entende o que eu tô querendo dizer? Eu vou tentar explicar o máximo pra você entender aqui, tá, gente? Então, desculpa se eu for tentando fazer e você não entender, tá? Eu tentava. E quando eu comecei a crescer mais e ver outras culturas através de tudo, da história, através de fotos, através de um monte de coisa, eu comecei a assimilar melhor e dizer, poxa, tem lugares aqui nesse mundo, tem lugares nesse planeta onde eu sou mais adaptada do que aqui. Mas aqui, especificamente, não é o meu lugar. Eu olhava pra tudo aquilo e dizia, aqui não é o meu lugar. E eu tinha uma dificuldade de estar naquele lugar. Porque é como se tudo fosse assim, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que não tem nada a ver com esse lugar, você entendeu? Tem muita coisa de onde eu venho e eu pertenci. É como se, gente, entenda o que eu tô querendo dizer. É como se eu tivesse. É como se fosse assim. Eu tava na Disney, no castelo da Disney, e de repente eu estou numa favela abandonada. É como se fosse uma descida da água pro vinho. Eu tava num lugar totalmente diferente e tive que encarnar. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? E tive que encarnar. Durante muito tempo eu falava pra minha mãe, por que você teve filho cedo? Eu falava isso pra minha mãe. Minha mãe, não, é que aconteceu, não sei o que. Eu perguntava pra ela, porque eu falava assim, porque o combinado não era esse. Você percebe? Você percebe o que eu tô querendo dizer pra você? Tinha esse nível de entendimento, de composição da história. Eu falava com ela, o combinado não foi esse. O combinado é que você teria filhos mais pra frente. Por que você teve filho mais cedo? Quando eu era pequena, eu falava isso pra minha mãe. Porque o combinado não era agora. Eu tava desenvolvendo trabalho, entendeu? E eu não podia descer agora, né? Mas tive que descer, porque aconteceu, e é o que eu digo, toda vez que há como eu falei lá no geneticismo egípcio, eu não sei se eu já soltei, eu não sei se já soltei, mas se não soltei eu vou falar pra você agora. Tem um vídeo que eu gravei que eu falo sobre a genética egípcia, onde naquela época eles utilizavam do geneticismo pra criar várias criaturas, né? E o que eu expliquei? Expliquei que qualquer ambiente que você cria um ambiente que é capaz de receber uma energia, uma alminha, você entendeu? Uma vida mesmo,
qualquer ambiente que você cria que pode receber vida, a vida vem. Ela entra mesmo dentro daquele negócio. Você criou uma vida, né? Então, assim, por isso que muitas vezes é importante você saber o que é importante, ter ética, assim, elevação espiritual para trabalhar com geneticismo, com essas coisas todas. Não é assim, chegar e fazer o que quer, entendeu? Porque você carrega fardos em relação a isso. Você é, vamos dizer, castigado. Eu não vou dizer castigado, mas para você entender mais rápido é isso, é castigado. Vocês são castigados, as pessoas são castigadas por criarem vidas que não são dignas, você entendeu? Daqueles seres terem uma vida decente, vamos supor assim, entendeu? Então eu vou lá, misturo um tipo de animal com outro, aquela vida que vai para dentro, ela tem dificuldade de sobreviver, mas vive, entendeu? Porque tá ali, você criou um mecanismo, né? Mas com muita dificuldade, devido às coisas que você misturou, devido às genéticas. Devido à genética que você acabou misturando ali, você acabou construindo um ser que na verdade não é um ser, uma coisa. Você entendeu? E isso é culpa sua. E isso é culpa daquele que cria, entendeu? Então assim, tava lá, você utilizou das ferramentas, então agora você recebe castigos, ou vamos supor assim, um tipo de castigo em cima disso. Eu tava numa espiritualidade e a questão é bem essa, dimensional que eu tô falando pra você. É como se eu tivesse no castelo da Disney, que eu nem vou botar, eu não queria botar o específico castelo da Disney porque eu não sou fã de Disney, mas eu vou colocar pra você no seu imaginário entender. Eu tava no lugar assim, super potente, um lugar maravilhoso, mágico, divino, e aí eu tenho que descer pra uma favela abandonada. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É como se fosse o tamanho do discernimento, o tamanho da diferença que eu tô querendo falar pra você, o tamanho dessa diferença, o balanceio é esse, tá? É como se eu estivesse num castelo da Disney e tivesse que descer pra uma favela abandonada. E, assim, não que eu morasse na favela, tá, gente? Eu não morava na favela. Eu só tô dizendo pra você o tamanho do nível, né? Do nível que eu acabei tendo que descer, né? Porque eu estava num lugar que era totalmente... Eu estava trabalhando muito, eu estava estudando muito, eu estava fazendo muita coisa. E eu senti quando nasci, como se eu tivesse partido rápido, sabe? Era como se assim, eu não tive tempo de me preparar. Eu falava, mas como assim, gente, sabe? Eu não me preparei ainda, tinha coisa que eu tinha que terminar, né? Mas aí não, chegou o momento, eu tenho que lidar com isso e eu fiz o melhor que eu pude e vim à Terra, né? Mas eu tinha aquele peso, sabe aquele peso no coração de você saber que você estava fazendo uma coisa e que era importante e que você tem que descer, entendeu? Porque houve isso e eu tinha que descer. E tudo bem, passou-se o tempo, acontecendo sempre assim, eu tinha aquela coisa, né, eu sempre tive aquela... comigo, que eu tinha algo que era algo que eu não sei nem como colocar aqui pra você, mas é algo assim diferente, era uma coisa muito ligada à energia. E eu sabia disso, eu sabia que eu tinha essa coisa com Deus, né? E eu tinha uma interação muito forte com Deus, era tipo, Deus acima de tudo, Deus isso, Deus aquilo, Deus... Eu era uma coisa muito forte, né? E não tinha religião nem nada, era só aquela convicção, era só aquela união forte com esse Deus divino. Entendeu? Que muito poderoso. Então, quando o tempo foi passando e aconteceu um monte de coisa, eu vou contar depois no outro vídeo, mas chegou o tempo que depois de um monte de coisa, pá, chegou os seres extraterrestres, que não são eu não considero... Veja o seguinte, eu já até conversei isso com os mentores, né? Porque eu disse o seguinte, eu não considero os meus mentores, que apesar que é um grupo grande e um grupo de seres de várias raças, que eles são extraterrestres. Eu não considero extraterrestre. Eu considero eles espirituais, seres da espiritualidade, tá? Seres divinos de espiritualidade. Porque, pra mim, extraterrestre é como se tivesse assim, são grupos de pessoas que estão aqui, sei lá, Plutão, tá? Estão vivendo em Marte, estão vivendo lá, eles estão lá agora, nesse momento, tá? Tem alguns que estão, porque eles pertencem a dimensões e tem planetas que são dimensionais, tá? Então eles não estão assim pra você ver, mas eles estão lá. Tá? Tem isso também, né? Porque as pessoas se restringem achando que só existem os planetas, né? Mas não existe a dimensão, né? E também existe essa dimensão multidimensional, que ela não seja ser espiritual só, tá? Ela tá ainda, né, permeando por aí, né? Ela existe como uma vida terrena que a gente tá vivendo agora, tá? Só que é algo que você, humano, às vezes não pode ver, mas tá lá, existe.
E tem aqueles seres que são espirituais exclusivos, eles estão na espiritualidade, mesmo em seus mesmo nos seus respectivos, nas suas respectivas raças, né, nos seus respectivos planetas, eles não estão vivendo dentro dos planetas, eles estão na espiritualidade, entendeu? Eles não estão encarnados nem em algum corpo multidimensional mais próximo, eles estão somente em espírito, tá? Então, como os meus seres da espiritualidade, eles são espirituais, porque uma coisa que eu sempre tive é a comunhão com a dimensão, né? Uma coisa que me conectava muito é a dimensão, entendeu? Porque o meu espírito está muito ligado à dimensão, né? Dimensões, né? Algo ligado à espiritualidade, extrafísico. Então eu não me preocupava com isso de, sei lá, tem vida em Marte, sei lá, não me interessa se tinha vida em Marte, né? Não me interessa se tinha vida em Marte, não me interessa se tinha vida em outros planetas. Não era algo que me... Você entendeu? Porque eu falava assim, eu desci a Terra porque eu tenho que fazer algo na Terra. Porém, eu não tenho... porém, essa coisa de ter vida em outro terreno, vida em outro planeta e tudo, eu falava, é desnecessário pensar sobre isso. Porque se houver, eles estão vivendo a vida deles. Nós estamos aqui, temos que nos preocupar com a nossa vida, né? Se tiver, tem. Oi, muito bem, obrigado. Mas se não tiver, também, né? É uma questão do mundo, não é algo que eu tenho que provar. Porque dentro de mim eu sempre soube que tem vida em outros planetas, né? Claro que tem, né? Temos que ser assim, como é que eu posso dizer? Tem que ter um mínimo de discernimento, né? É claro que eu não sou uma louca de chegar e dizer que só quem existe no universo somos nós aqui, esse grupinho. Claro que não, né? Estamos aqui, não somos, apesar do que eu falei no último vídeo, tá? Não somos primitivos, somos primitivos, né? Somos não, alguns humanos, né? São primitivos? São. A raça humana costuma ser primitiva? Costuma, porém a raça humana é poderosa. Isso é uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. A raça humana carrega um poder terrível, terrível não, um poder maravilhoso, né? Porque quando eu digo terrível, parece uma coisa ruim, mas não é, é terrível de bom, sabe? É tão bom, é tão enorme que é grandioso demais, né? Então a palavra não é terrível, é sublime, poderoso, né? E muitas raças alienígenas, né, dessas que estão encarnadas, que têm corpos físicos mesmo, né? Outras que são multidimensionais, mas estão próximas, né? Então, o multidimensional próximo, ele é quase um físico, mas não é físico, materializa, tá? Mas não está só em estado energético espiritual, não está só nisso, tem um corpo ainda. Então, existem outras raças desses que querem, que muito pelo contrário, a questão é... Por que abduzem, fazem um monte de coisa, não quer fazer experimento? Porque quer entender muito dessas coisas, entendeu? De onde vem, como é que faz, vai pra onde vai, não sei o que. Tá nesse nível de entendimento, tá nesse nível, apesar da sua tecnologia, porque eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Muita gente confunde tecnologia com evolução espiritual, com avanço espiritual. E não tem uma coisa a ver com a outra. Não quer dizer porque a pessoa tem muita tecnologia, entende de muita tecnologia, que ela está avançada. Não quer dizer isso, tá? Senão a gente não tinha um monte de bombas nucleares, entendeu? Prestes a explodir, não é verdade? Por pessoas que eram inteligentes o suficiente para criarem esse tipo de bomba, né? Mas aí, para onde é que você usa a sua inteligência? Para que lugar? Para onde você direciona? É importante entender isso, entendeu? Senão fica aquela coisa assim, senão fica aquela coisa assim, mas eles são inteligentes, que tem nave, encontraram. Sim, eles têm sabedoria em algumas partes tecnológicas, né? Mas eu estou falando aqui de espiritualidade, somente de espiritualidade que eu estou falando aqui, tá? Então, assim... quando os seres da luz chegaram, eu senti como se tivessem chegado os meus irmãos, sabe? O meu grupo. Lembra aquele grupo que eu tava falando? Era o meu grupo. Daí eu falei assim, gente, meu grupo é esse então. Porque eu sabia que eu tinha um grupo para encontrar, que como eu falei em outro vídeo, né? Que eu estava esperando um grupo que eu não sabia de onde ele vinha, quando que ele vinha, entendeu? Mas que ia chegar. Eu tinha essa informação. Eu tinha esse discernimento de saber que quando é que esse grupo vai chegar, quando é que ele vai chegar esse grupo, sabe? Que eu sabia que tinha que ser, mas eu falei assim, mas eu não posso ficar esperando esse grupo. Eu falava isso, mas como é que eu vou esperar esse grupo se eu sei que o grupo que eu preciso, ele não está aqui? Você entendeu? Então o que eu tava querendo dizer com isso quando eu falava assim? Quando eu falava isso, eu tava falando em que sentido? Eu falava assim, como é que eu vou esperar esse meu grupo se o meu grupo, o grupo ao qual eu pertenço e ao qual eu estou esperando, ele não é daqui? Você entendeu?
Então assim, eu não esperava encontrar em algum lugar pessoas humanas, que se tornassem o meu grupo, que fosse um tipo de grupo ao qual eu tivesse que pertencer. Mas eu sabia que era algo que eu falava assim, meu Deus, eu não sei, porque eu sinto que esse meu grupo, ele não tá da Terra, ele não tá na Terra. E eu não sei como é que é isso, porque é uma coisa assim, bizarra, né? De você ficar pensando, o meu coração me diz que eu tenho um grupo, entendeu? E que ele não está aqui agora, mas que um dia ele estará. E eu não sei como será isso, tudo bem. Quando esses mentores chegam, já tenho a comunhão com os meus mentores e tudo mais, mas quando chegam esses outros mentores, que são mentores diferentes, as pessoas eu fico assim, né, porque eu falo assim, gente, não é normal igual a todos os outros, né, mentores diferentes. Eu não sou uma pessoa que frequento, eu tinha acabado de sair, porque assim, eu falo no meu outro vídeo, eu acho. No outro vídeo eu falo, né, que eu não era uma pessoa que eu nunca gostei de espiritismo, eu nunca gostei de nada que fosse ligado a, como é que eu posso dizer, essa coisa você ele ligando, o tempo todo ligando pro espiritual, sabe como é que é? Não era algo que eu gostava, algo que eu falava assim, não, eu não gosto disso, tá? Respeito, mas assim, mas você não tava ligado às dimensões? Tava, mas uma coisa é eu sozinha, outra coisa é eu com grupos de pessoas, outras pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo tem alinhamento, nem todo mundo tem doutrinação, nem todo mundo caminha direitinho como tem que fazer as coisas, nem todo mundo tá, eu não tô querendo ser a bam, não é isso. Só que isso é perigoso, isso acarreta perigos, você entendeu? E se você não tiver alinhamento, se você não tiver doutrinação reta, você cai, né? E você sofre ataques, essas coisas assim, que quem lida com espiritualidade sabe. Então você não pode. Ou é reto ou não é, entendeu? Então, o que acontecia? Eu fiz, né, me disseram, faz um curso, eu só fui tomar um passe. Aí quando chegaram lá, olha, faz um curso, não sei o que, eu não, mas aquele dentro de mim faz, as pessoas vai, porque você porque você é médium. Então se você é médium, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquela história que todo mundo que vai no centro espírita, que as pessoas olham pra sua cara e dizem que você é médium, tem que trabalhar, tem que fazer não sei o que, né, que eu já falei em outro vídeo, você não tem que trabalhar, você trabalha se você tem vocação, se você quer, se você não quer, você não precisa fazer, tá? Mas se você quiser, né, você faz. Então, como eu pensava nisso, não, essa coisa não quero ficar, né, buscando, não quero ficar fazendo essas coisas, né? Só que uma voz dentro de mim dizia assim, não custa nada você só, é uma questão, eu pensei assim, é uma questão de eu de repente fazer um curso somente pra dentro do meu coração eu ter mais argumentos sobre coisas, né, da minha espiritualidade. Tudo bem, fiz o curso, eu não concordava em muitas coisas do curso, entendeu? Tinha isso, eu não concordava. Eu falava, não, isso não é bem assim não, né? Tinha muitas coisas que eu falava, olha, eu acho que isso daí não deve ser bem assim, tem não sei o que, né? E as pessoas não entendiam. Não, é assim mesmo. Eu falava, não, olha, peraí. Mas tem isso, tem aquilo. E tinha muitas coisas que eu ia de encontro. Tinham coisas que faziam sentido e coisas que não faziam sentido nenhum, né? E que eu falava, não, mas a espiritualidade não é assim. Mas não sei o que, sabe? E coisas que eu falava desse tipo. E as pessoas falavam, não, só quer saber e não sabe de nada, né? Porque você chegou aqui ainda agora, sabe? Nós estamos aqui faz 30 anos, sabe? Essa mesma ladainha que todo mundo fala? Essas coisas, né? E não entende, né? Não entende, porque de repente você pode ter alguma coisa a mais e falar que as pessoas não entendem, que as pessoas não entenderam ainda, não captaram, não receberam essa mensagem, você pode estar falando, né? Por isso que tem muita gente que passa suas mensagens, e elas têm que ser passadas suas mensagens sim, mas tem que ter esse discernimento de entender que às vezes tem coisas que você não tá, né? Tudo que tá ali, que só existe aquilo, né? Nos livros sagrados, em livros, como mesmo nos livros espíritas, não é tudo que tá destrinchado ali, que é só aquilo que existe. Existem milhares de coisas, né? Então, então eu lá, né, fiquei pouquíssimo tempo, mas eu trabalhei, cheguei até a trabalhar, né, um tempo, trabalhei um tempo, mas eu sempre soube que não era o meu caminho, não era o que eu tinha que fazer, né, então eu saí rapidamente. Mas o que eu trabalhei, né, eu tinha que fazer, sair, porque não era, meu espírito dizia, sai, não é pra você aqui, tudo bem, você vai ter o seu caminho e tal, e meu espírito me disse o tempo todo isso, que eu sabia disso, né, mas eu achei importante pelo menos ir pra ter até argumentos e entender um pouco mais, já que eu fui em tantas religiões, por que não ir lá no espiritismo kardecista, né, e entender, né, ou entender não, ou pelo menos observar pra ter argumentos até dentro de você, né, então assim, é o que eu digo pra você, a gente quando nasce, a gente não pode ficar só naquele nosso quadradinho. Eu não sei se eu já falei isso ou foi em outro vídeo que eu falei.
Mas às vezes a gente fica só naquele nosso quadradinho ali, dizendo que nós é que não, é só eu que sei, só eu que sei. Não, é importante você ver tudo o que acontece no mundo, né? E saber, tá, mas eu continuo com isso aqui, porque eu acho que isso aqui não, isso aqui sim. Você continua com esses discernimentos dentro do seu coração, né? E eu tinha isso, então eu saí, eu tinha os meus mentores, e quando eu saí de lá e comecei a ficar sozinha, eu tinha alguns mentores que já tinham chegado diferentes, né? Que não eram mais só simplesinhos, eles já eram outros mentores. Quando eu saí de lá, começou outros mentores a aparecerem, né? Inclusive, um dos mentores foi exatamente esse: vai fazer seu caminho, você sabe o que você quer fazer, tudo bem. Eu comentei com os mentores, eu falei: mentores, eu não vou ficar aqui ainda porque aqui não é o meu lugar, tá? E eu vou seguir aquilo que é o meu lugar. E os mentores, perfeitamente, é isso mesmo, tudo bem, segui o meu caminho. Saí, né, segui minha história, passou ali 3 anos, eu tive contato, foi um dia que aconteceu de eu ter contato com todos esses seres, que foi de repente, tá? De repente eu tô lá fazendo minha oração e tudo, e de repente eu paro quando vê daqui a pouco um monte de seres de outras dimensões, tá? E seres de todo tipo de raça, de alto, baixo, tudo que você pode imaginar, muita gente mesmo. E eu falei: gente, é um monte de seres, né? E todos esses seres falando que você tinha chegado, eu tinha chegado no momento certo, o momento chegou. E aí quando todos esses seres apareceram? E quando eu senti no meu coração uma coisa diferente, que foi como se eu tivesse reencontrado uma família. Foi incrível. Foi como se eu tivesse reencontrado a minha verdadeira família. Eu senti como se eu tivesse encontrado a minha verdadeira família, né? Senti aquela emoção de quando você encontra alguém que você gosta bastante, que demora anos, nunca mais você viu, quando você vê, você fica: meu Deus, sabe como é que é? Pronto, foi algo desse tipo. Foi uma coisa estranhíssima, né? Mas foi bom, lógico, né? Porque era minha família espiritual, né? E eu falei: finalmente a minha família, né? Finalmente. Eu falava até isso no momento, na hora, né? Finalmente eu encontrei minha família, eu estou com a minha família, tudo bem. Aí, muitas coisas aconteceram mediante a essa comunicação, a tudo isso, entendeu? Mediante tudo isso, muitas coisas começaram a acontecer, né? Eu sempre tendo muita aula, muito treino, muitas coisas, em respeito a várias coisas e tudo mais, né? Mas, uma coisa que era verdadeira e que eu dizia era o seguinte: eu não considero vocês extraterrestres. Eu falava para os meus mentores, né? Até hoje eu falo. Eu não considero vocês extraterrestres, porque o que eu considero vocês são seres espirituais, como se fosse um espírito, né? Um ser espiritual, um mentor e tudo, né? Eu não me refiro aos meus mentores como vocês são extraterrestres. Eu me refiro aos meus mentores como espiritualidade, né? Porque eu me refiro aos meus mentores como espiritualidade. Por quê? Porque eles são espiritualidade. Você entendeu? Eles são uma espiritualidade, né? Eles não são, como eu falei pra vocês, não estão em corpos físicos, nem estão em corpos multidimensionais. Eles estão em corpos... Quando eu falo multidimensional, Carol, você tá dizendo que ele tá numa dimensão. Mas quando eu falo multidimensional, eu tô falando assim: multidimensional tem o próximo, que é aquele que ainda tem um corpo. Não é físico, mas é um outro tipo de corpo físico que é diferente do nosso, que é uma dimensão, estão numa dimensão, tá? Mas pode se materializar, desmaterializar, pode fazer várias coisas, né? Tem vários extraterrestres que são assim, nessa vertente. E tem os espirituais, que estão nas dimensões espirituais mesmo, estão nas colônias espirituais, nas dimensões da luz, entendeu? Eles estão lá, né? Eles não estão, vamos supor assim, encarnados ou perto, dentro dos seus planetas. Eles estão na luz, na espiritualidade, né? Que são esses seres, né? E eu falava assim: eu acho muito legal porque eu não tenho conexão, não é que eu tenho conexão, tem uma coisa que eu não gosto, eu falava mesmo, eu não gosto, é essa questão do negócio de extraterrestre, tá? Eu sei que existem várias coisas, eu sei que existem vários seres, eu sei que existe um monte de coisa, mas eu tenho uma restrição com isso, tá? Tem algo dentro de mim que me diz que não é legal, entendeu? E tem algo que me diz que tem algo pra acontecer, você entendeu? Que eu não sei o que é, mas tá ligado com isso, né? E que não é bom, não é uma coisa boa, né? E a espiritualidade falava assim, realmente, né? Porque eles estão em estados espirituais, eles são da luz, eles têm várias raças. Eu vi uma pessoa que falava que não existia negatividade. Espiritualista que não fala que não existe negatividade. Outra pessoa também falou a mesma coisa, que não existe negatividade e que não existe seres de extraterrestre negativo. E que, na verdade, a negatividade é uma coisa
que você carrega, né? Na verdade, a negatividade é uma coisa que você, se você acredita em negatividade, se você vive uma vida de negatividade, você vai ter negatividade. Mas se você é luz, você não tem negatividade, porque a negatividade não existe. Na verdade, é só uma resposta, é só uma fala que você dá para o universo e o universo te dá de volta, entendeu? Aquilo que você pede. Então a negatividade é uma questão assim, né? Aí quando passou-se um tempo, a pessoa foi atacada espiritualmente. Aí depois do ataque, né, a pessoa começou a falar um monte de coisa e eu me perguntei, agora eu fico pensando, a pessoa não respondeu, mas eu fico pensando o seguinte, será que ela ainda pensa que não existe, né, a negatividade? Será? Né? É isso que eu me pergunto, né? Então eu penso o seguinte, o que eu digo pra você é o seguinte, existem seres que são negativos. Sim, existem. Entendeu? Tem muita gente que diz que não. Existe, tá? Existe. Existem seres que são negativos, existem seres que não querem o bem da humanidade, coisíssima nenhuma. Entendeu? Tem gente que não quer o bem não quer, eu vou me juntar. Não, tem gente que tem planos de vir pra Terra fazer várias coisas, tem, tá? Então, assim, é importante as pessoas terem discernimento sobre as coisas, tá? Com esses vídeos que eu venho fazer hoje, específico, é relacionado a isso, tá? As pessoas têm que ter discernimento. Aí tem muita gente que diz, não, mas eu já encontrei, eles vieram, fizeram isso, fizeram aquilo, e não sei o que, um monte de coisa. Depende de quem era, né? Não, porque tem pessoas que dizem que não, que aconteceu isso com elas, mas na verdade comigo aconteceu assim, assado, né? Temos duas vertentes. Ou você estava em comunhão com alguém, com algum ser que ele realmente ele é do bem, né? Ele pode ser um ser de luz, né? Ou ele pode ser um ser das trevas te enganando, tá? Pode ser, porque eles se transmutam, eles podem virar várias coisas, eles podem se manifestar de várias formas, eles podem manipular à vontade muitas coisas, dimensões, corpos e tudo mais. Então eu continuo me referindo a eles como espiritualidade. Tanto é que eles sabem disso, eles concordam, entendeu? Porque na verdade eles estão em dimensões de colônias espirituais, eles não estão em corpos físicos, né? Então eles são espirituais. E eu falo assim, eu sempre falo, esses seres são muitos seres assim, muito da luz, muita paz, muito amor, muita luz, muito não sei o que, muito tudo, tá? Mas respeita você, respeita o seu livre-arbítrio, entendeu? Não se atravessa na frente, né? Não vem atrás falar o que eles querem que tem que ser assim e vai ser. Não tem nada disso, tá? Não tem essa de abdução, de todas essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu conheci realmente, tive a minha comunhão com a espiritualidade chegou e começamos a fazer os trabalhos espirituais de luz, né? E sempre tendo aquelas aulas, fazendo as coisas, mas eu sempre tendo o crivo, né? O crivo. Como é que eu digo crivo? Gente, isso aqui é uma coisa que eu digo pra você. Meu foco nunca foi essa coisa de vida extraterrestre, não sei o que, lá. Apesar de hoje a gente saber, eu tenho muitas informações até sobre mim mesmo, né? De coisas que estavam trancadas, como eu falei no outro vídeo. Coisas que estavam trancadas e foram destrancadas, né? E agora eu entendo tudo completo, quem eu sou de verdade, eu tinha esse conteúdo, mas que ainda estava para ser acessado. Ele foi acessado e tá acessado e tá compreendido, né? Então eu sabia que eu tinha essa coisa, eu estou aqui na Terra, mas eu não sou da Terra, e que eu tenho propósitos, né, de estar na Terra. Então eu tinha sempre essa visão, essa coisa toda. Aí o que acontece? Quando eu encontro espiritualidade, a gente tá lá vivendo, fazendo as coisas, tendo as aulas, aprendendo um monte de coisa e tudo mais, né? E eu digo pra você, né? Eu quero afirmar pra você, eu quero continuar dizendo, não existe só extraterrestre, não existe só espiritualidades, não existe só coisas do bem, gente, existe o mal. O mal, ele existe, entendeu? Ele existe sim, entendeu? Então, assim, tem muita gente que fala espiritualista, como eu já falei pra vocês, que é uma coisa que é fictícia, né? Mas aí eu digo o seguinte, eu respeito, tá? Eu respeito a opinião de cada pessoa, tá? Mas uma coisa que eu venho dizer aqui é sobre respeito àquilo que eu acredito, àquilo que eu vejo, tá? Então, depois que eu comecei a ter a minha comunhão com a espiritualidade, muitas coisas começaram a acontecer, eu tinha muitas revelações de muita coisa, tá? Mas tudo isso sempre passava pelo crivo, né? Que eu falava assim, é o meu próprio crivo? É um crivo meu. Que crivo?
o crivo de Deus, entendeu? Porque essa coisa de tipo, essa interação é uma interação divina, né? Eu sentia pela vibração, pelo toque, por tudo. Muitas vezes eu dizia, mentores, olha, isso tá meio estranho, aquilo não sei o que, tinham coisas assim, porque eu sempre digo pra vocês, né? Eu tenho essa coisa, né? Eu sinto, eu falo, tá estranho isso daí. Tá dizendo que é bom, mas não sei se é bom não, entendeu? Tá estranho, vamos ver qual é a realidade, entendeu? Sabe? Eu tinha essas coisas, né? Então tá o tempo todo observando, vendo, fazendo o crivo da espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa que eu sigo, sim, um dos profetas Jesus, né? Não sou uma pessoa ligada com Bíblia, não sou uma pessoa evangélica, não, eu sou cristã por ouvir a palavra de Cristo, por seguir aquilo que Cristo traz para nós, né? O Cristo verdadeiro, somente a palavra de Cristo verdadeira, né? Como eu já falei pra você, como é que você sabe que a palavra de Cristo é verdadeira? Quando você vivencia a palavra de Cristo na sua vida e você vê acontecer a energia, o poder, toda a magia divina que é a palavra de Cristo, né? A palavra de Cristo, ela é carregada de magia divina, né? É de energia, né? Então, isso sim era a comprovação da existência de Jesus, do próprio Jesus, né? Da existência de Jesus, das palavras de Jesus, da veracidade de Jesus. Então, eu pensava muito isso. Quando os mentores vieram e a gente começou a fazer tudo isso, vamos falar, os mentores queriam, fale sobre as coisas que você tem que falar para as pessoas, né? Fale sobre as coisas que você tem que falar com os irmãos, eles precisam saber muitas coisas, tudo bem. E quando eles começaram a pedir isso, né, eu comecei a ficar um pouco assim, porque eu falava assim, ai não, meu Deus, sabe? Tipo, não é que ai não, mas eu falava assim, o meu sagrado, é o que eu digo pra você, eu sou uma pessoa muito ligada com aquilo que é sagrado pra mim, entendeu? Então você vai falar, mas o que é sagrado? Muitas pessoas não sabem o que é sagrado, né? Mas o sagrado é tudo aquilo que você cuida, entendeu? Aquilo que você tem um apreço, aquilo que você respeita, entendeu? Aquilo que pra você é assim, ouro, entendeu? E era essa a minha comunhão divina. E eu falava assim, mas como vocês querem que eu fale, né? Eu tenho que falar com as pessoas, vocês querem, né? Eu falei, como que eu vou fazer isso? E ele tipo assim, você tem que falar sobre o que você sabe para as pessoas, né? Você tem que falar sobre o que você conhece, sobre o que você sabe, sobre os ensinamentos, sobre né? Tudo, né? Sobre tudo que você conhece, tudo que está guardado de você e que você sabe o que você tem que fazer, que são as suas tarefas, né? E eu falava assim, eu sei, porque para trabalhar para Deus, eu faço o que for preciso, né? Porque eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma trabalhadora de Deus, da luz, né? Então eu falava assim, mas eu tenho que ver como é que eu faço, né? Então assim, os mentores começavam a revelar coisas, muitas coisas. Os mentores começavam a falar muitas coisas, nós conversamos muito, a gente conversando e tudo mais, e revelava muitas coisas me mostravam, sabe? E eu comecei a ver que muito dessas coisas todas, eu sempre falava, olha, eu sou seguidora de Cristo, entendeu? Pra mim, Cristo é Cristo, entendeu? Ninguém rebate Cristo, tá? Eu acredito, respeito os outros profetas, respeito as pessoas, os outros enviados, né, que trouxeram mensagens de luz ou mensagens de amor para a humanidade, mas a minha conexão é Jesus. Eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, tá? Jesus e Maria também, né, a mãe de Jesus. Então, assim, eu tenho a conexão com esses dois seres da luz, tá? Que são poderosos e eles são, pra mim, os diretores da Terra mesmo, né? E os mentores falavam, eles são os diretores da Terra, né? Jesus é o que cuida da Terra, né? Nós nos reportamos a Jesus, né? E Maria é uma trabalhadora da luz, né? Uma trabalhadora que trabalha muito, né? Ajudando. Então, tudo bem. Então, quando eles falavam isso pra mim, porque eles sabiam disso, e eu tenho aquilo tudo de Jesus, né? Toda a palavra de Cristo, tudo, aquilo dentro de mim, né? A palavra de Cristo muito forte, né? Que é tão simples, mas é tão poderosa e verdadeira, né? A oração, né? Então, assim, tinha isso, sabe? Eu não tinha essa coisa com ufologia. E eu falava para os seres, eu falo para os meus mentores, né? Eu não tenho, e falo uma verdade ainda, mentores, eu sempre falo isso para eles. Eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto dessa história, falo a verdade. Eu tenho, porque eu sei que tem algo que tá para acontecer e, entendeu? Não vai ser legal, né?
E os mentores dizem, tudo bem, a gente sabe, a gente entende isso, né? E a gente sabe que é, entendeu? Os mentores sabem que são verdade, né? Que tudo isso que eu tô falando pra vocês é verdade. Então eles dizem assim, a gente entende isso, a gente sabe que é mesmo, né? E você tem essa coisa, você capta, né? Então, eu sei que tem muitas coisas acontecendo no planeta. Inclusive, eu quero falar pra vocês, muitas coisas, até no passado, gente, muitas guerras entre seres, eram próprio entre seres, não era nem humano com ser, né? Ah, eu vou pegar ali minha espadinha pra brigar com um ser que apareceu aí numa nave. Não. As brigas que houveram no passado sempre eram aquelas brigas históricas que as pessoas falam, era de seres com seres. Seres querendo disputar território, seres querendo, você entendeu? Eram sempre ligados a isso. Então, hoje nós estamos no meio de tudo isso, mas estamos inteirados. Nós estamos inteirados. Nós estamos participando desse todo, você entendeu? Nós estamos participando disso que está acontecendo, né? Então, eu sempre falo isso, inclusive eu falo sempre para os meus mentores. Mentores, eu amo vocês demais, tá? Meus irmãos da luz e tudo mais. Mas, entendeu? Esse negócio de extraterrestre, desse negócio de as pessoas ficarem cultuando o extraterrestre, de as pessoas ficarem, ai meu Deus, eu quero uma nave, meu Deus, eu quero uma nave, fica com torcicolo olhando pro céu, eu quero naves, você entendeu? Isso me preocupa um pouco, eu falava isso, porque isso é uma coisa que está acontecendo de uma forma, né, muito forte no planeta, mas eu sei que não só tem o lado bonzinho, tem o outro lado, entendeu? E que tem muito dos outros lados se aproveitando dessa história que está acontecendo na Terra, né? E os irmãos da luz sabem disso e eles confirmam isso, né? Está acontecendo sim, acontece, tem isso, os irmãos da luz estão fazendo sua parte, tudo, né? Mas, que é o que eu digo pra você, gente, que é o que eu digo pra você. Muito das coisas, das visões que os mentores já me mostraram, muitas coisas de tudo, tem muito a ver com as coisas do Apocalipse. Eu já falei pra vocês, né? Que são faladas no Apocalipse. Só que você vai dizer assim, ah, mas é porque você ficou impressionada, não sei o que, você pode ter os seus pensamentos, né? Ah, deve ser porque ela leu e ficou impressionada, ah, deve ser porque não sei o que. Ou então ela leu e influenciou a visão. Não. Não, porque eu não conhecia Apocalipse. Eu nunca tinha lido Apocalipse, entendeu? Eu nunca tinha pego Bíblia pra ficar lendo tudinho. Não, entendeu? O que eu li de Bíblia na minha vida inteira até então, né? Até depois que os mentores chegaram. Era o quê? Uma pagininha ou outra de alguma coisa assim, raramente, uma coisa ou outra. Eu acho que eu li aqui umas 5 páginas durante a minha vida inteira. Uma coisinha bem simplória, né? Só porque eu queria, ou alguma coisa me chamou a atenção, não sei do que eu precisei ver lá na Bíblia. E que nem foi no livro sagrado mesmo, foi em sites de Bíblia, né? Então, assim, eu não tinha conexão com nada disso, você entendeu? Eu não falava, ai, Apocalipse, ai, não sei o quê, ai, não tinha visto nem filmes apocalípticos, né? Assim, que fosse Apocalipse, né? Que falasse do Apocalipse. Eu nunca tinha visto. E depois começou a falar, aconteceu milhares de coisas que tem tudo a ver com o Apocalipse. Por que eu tô falando agora? Por quê? Porque depois disso eu falei assim, gente, isso parece uma coisa tão apocalíptica. Porque eu sabia, o termo apocalíptica que eu tava falando era o termo assim, destruição, não sei o que, um monte de coisa, e essa coisa ligada com Deus, sabe? Ao mesmo tempo Deus ali. É uma coisa assim, é destruição, é briga, é destruição, tem um monte de coisa por trás, mas ao mesmo tempo tem Deus. Você entendeu? É uma coisa... E eu falava, gente, isso parece uma coisa, sei lá, será que isso é da Bíblia? Será que isso é bíblico mesmo, sabe? Então foi aí que eu comecei, depois de muitas visões apocalípticas, eu comecei a olhar, peraí que eu tenho que olhar o Apocalipse. Eu acho que eu vou tentar ver aqui o que o Apocalipse fala da Bíblia, pra ver o que tem a ver com isso. E aí quando você começa a ver que o Apocalipse tinha tudo a ver com as visões que eu tava tendo, você entendeu? E aí a gente começa outras revelações a acontecer, né, sobre outros assuntos, sobre milhares de assuntos, gente. E eu ficava assim, sabe? E assim, o que eu tenho pra dizer a respeito de tudo isso, gente? O que eu tenho pra dizer a respeito de tudo isso? Porque o foco aqui é falar assim, quando eu me inteirei com os meus irmãos da luz, né? Que são seres, como eu já falei pra vocês, são extraterrestres? Não, são espirituais. Mas... se eles estivessem encarnados, eles seriam extraterrestres, eles não sairiam da Terra, tá? Porque eles têm outros corpos físicos, eles têm outros formatos, né? Muitos têm outros formatos, outros são humanoides, mas assim, são maiores, altos, compridos, são mais baixos, tem os baixinhos, você entendeu? Tem muitos tipos, né, de seres. Mas são seres espirituais, são mentores, né?
E quando eu comecei a ter essa interação com eles, foi quando eles chegaram e a gente começou, e foi muito bom porque eu reencontrei minha família, né? Minha verdadeira família, porque eu sei que a verdadeira família da gente é aquela que é espiritual, né? Aquela que a gente nasce com ela também faz parte de uma família, né? Mas a verdadeira família nossa, aquela que é mesmo, é aquela que está no guardado no espiritual, né? Os nossos irmãos. E eu encontrei os meus irmãos, eu senti essa comunhão de interação com esses meus irmãos da luz, né? E foi assim que aconteceu a minha interação com os meus mentores, né? São pessoas, são seres da luz, seres que falam sobre muita luz, muita paz, muita tranquilidade, né? Ao mesmo tempo eles falam que tem que ser falado. E também tem a questão seguinte, mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu falei muita coisa, acabei misturando muita coisa, porque na verdade eu acredito o seguinte, você teve interação com seus irmãos e como é que é essa sua interação, né? Então, somos meus mentores, né? Eles são meus mentores, mas a respeito do trabalho na Terra, né? O que eu tinha a respeito pensando sobre extraterrestres, né? O que eu tenho pra falar sobre extraterrestres? Pra fechar esse vídeo, né, depois que eu falei tanta coisa, e depois eu quero entrar no outro tema que eu vou falar agora, que também continua sendo extraterrestre, mas eu quis dizer com tudo isso o quê? Que a ligação, muitas vezes, com seres de dimensões, que é o que eu digo, eu acho legal isso, porque eu penso assim, os meus mentores, eles são mentores, né? Eles são mentores e mentores espirituais, né? Então, eles estão em condição espiritual, mas tem outros formatos, tem outras raças, né? Que não são só as que vocês estão acostumados. Então, quer dizer assim, são extraterrestres, considerados extraterrestres? Eu sempre digo pra eles que eu não considero extraterrestres, eu considero eles mentores, tá? Porque pra mim extraterrestre é aquele que vai pegar uma nave e vai entrar o espaço aéreo do planeta Terra, entendeu? E vai vir aqui falar alguma coisa, ou está próximo em algum planeta próximo, entendeu? Ou é algum ser de alguma dimensão que tá que é física, mas não é física, sabe? Aquela que não é física, mas também é uma espécie de matéria física diferente, né? Multidimensional, onde você pode não ver, mas eles estão ali, sabe? Trabalhando, né? Fazendo as coisas deles. Então, assim, isso pra mim eu considero extraterrestre, né? Esses que são de outros formatos, outras coisas que não pertencem à Terra, mas que têm essas funções, né? Isso eu considero extraterrestres. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é, todas as mensagens que eu trago, qualquer coisa que eu venha falar pra vocês aqui, que eu disser a espiritualidade é isso, tá? É esse grupo espiritual de outras raças, sim, mas eles estão em espiritualidade. Então, quer dizer, eles estão nas dimensões, estão na colônia superior. Entendeu? Eles são as colônias espirituais divinas de alta patente. Então, quer dizer, eles estão em outro nível, entendeu? É outra coisa, né? Então, as mensagens, o que é falado, tudo, é uma comunhão diferente. Parece uma coisa igual? Parece, mas não é. É diferente. Parece, mas não é. Entendeu? Não é a mesma coisa de interação com um ser extraterrestre que está aqui numa nave, que está ali não sei aonde, é diferente. Mesmo que tenha uma dimensão diferente, é diferente essa interação da interação desses seres de dimensões. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? São dois tipos de interação, né? Então eu tinha essa restrição, tá? Não gostava dessa coisa de extraterrestre. Até hoje eu não gosto, tá? É uma coisa que me dá uma coisa assim... Por que você não gosta? Não me soa estranho, né? E os mentores sabem porque isso soa estranho pra mim, né? Então, assim, eu respeito, né, aquelas pessoas que gostam, que acham legal, né? Eu acho que, assim, eu não tenho nada contra. Mas não é uma coisa que me cheire bem. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não é uma coisa que eu... Entendeu? Não é. Mas, querendo ou não, esses seres são extraterrestres. Porque eles são outros seres que estão numa dimensão onde existem vários tipos de seres diferentes, de vários planetas, você entendeu? De vários grupos, né? Então é extraterrestre, só que estão em espírito, entendeu? Então é isso que eu queria falar sobre vocês, sobre a minha interação com seres de extraterrestre, tá? Agora eu vou fazer outro vídeo pra gente falar sobre os tipos, né? Sobre essa questão de você, da sua ligação com o extraterrestre, da sua ligação cósmica, tá? Eu vou falar agora um vídeo falando sobre a ligação cósmica, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado. Agora vocês já sabem, eu falei um pouco, né, quem são os meus mentores. Não quem são os meus mentores, mas aquilo que é a minha ligação com a espiritualidade, com esses seres, né? E que são os irmãos, né? Quando eles chegaram, a gente sabe que eles estão por perto, eles estão nas dimensões próximas daqui, né? Inclusive eles estão sobrevoando, né? Em cima da Terra.
Por quê? Mas em naves, estão em naves, Carol? Estão. Eles estão em naves porque o que está sendo usado aqui na Terra por outros seres, né? São naves energéticas. Então, eles também estão em espírito e utilizando essas naves dimensionais, vamos dizer assim, tá? Então, eles estão em cima da Terra observando isso. Mas não é aquele tipo de ser que você vai esperar que ele vai chegar e vai interagir. Que ele vai descer a Terra com a nave, né? Vai sair. Não, isso não vai acontecer, tá, gente? Esses seres, eles não vão fazer isso, né? Por quê? Porque, primeiro, que eles são espirituais, mas eles poderiam se materializar. Mas não é esse o caso. Após tudo, tá? Porque eu tô falando de seres de luz, tá? Após tudo uma situação, após de toda a transmutação, após da volta de Cristo, tá? A volta de Cristo, né? Eu sei que muita gente, até espiritualistas, não falam muito de Cristo, né? Cristo é uma coisa assim, que depois que chegou essa história de extraterrestre, Cristo ficou meio assim abandonado no canto, né? Não. O que acontece com Jesus Cristo? Né? Por que isso acontece é o que nós vamos conversar no próximo vídeo, né? Mas eu queria falar com vocês era sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixe seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Porque nós não estamos sozinhos.